Muito bem, vamos ver se eu consigo me acomodar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e foi lá. Bom, pessoal, infelizmente eu não vou poder estar presente com vocês hoje. Sofri um acidente praticando wakeboard, esquiando na água e rompi os ligamentos do joelho. Estou impossibilitado de caminhar, estou engessado, cadeira de rodas, então toda aquela sarna que vocês podem imaginar. Fica muito difícil para andar de carro muito tempo, andar de avião, então até que eu me recupere eu estou cancelando tudo. Mas já que me foi dada a oportunidade de explicar para vocês por que eu não pude ir, e realmente eu gostaria muito de estar aí, fico muito chateado quando eu furo em algum evento, porque eu sei que as pessoas vão lá, pagam, enfim, investem tempo para assistir uma palestra e o palestrante não vai, é extremamente chato. Então a minha proposta foi diferente. Eu não vou poder ir e ao invés de gravar um pequeno videozinho explicando por que eu não posso ir, eu resolvi explicar por que eu não posso ir, como eu já fiz, mas já aproveitar e ter uma conversa com vocês. Porque a minha ideia era estar aí para falar sobre a importância de processo penal e a sua conformidade constitucional e convencional. Significa dizer que durante toda a vida nós nos preocupamos em fazer uma leitura do processo penal, desde 88, conforme a Constituição. E até hoje a Constituição vai fazer aí 27 anos e continua uma ilustre desconhecida para muitos tribunais. Então é claro que é importante você continuar fazendo uma leitura conforme a Constituição e principalmente buscar de certa maneira adequar o nosso CPP, nosso código, que é de 1941, com a Constituição de 1988. Fazer uma adequação, uma conformidade constitucional. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma outra necessidade muito importante, que é o de se fazer uma leitura conforme a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou seja, um controle de convencionalidade. A Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, ele é muito importante, ele foi recepcionado pelo nosso sistema jurídico interno, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, com caráter de supralegalidade, ou seja, a Convenção Americana ela está abaixo da Constituição, mas acima de toda a legislação ordinária, Código Penal, Processo Penal, enfim, leis ordinárias. Ela entra aqui embaixo da Constituição, mas acima do CPP. Com isso, o CPP precisa se adequar também à Convenção Americana de Direitos Humanos. Então essa é a nossa nova missão, fazer um controle de convencionalidade do Código de Processo Penal e do próprio processo penal e usar a Convenção Americana no nosso dia a dia no processo penal. Mas para entender isso, uma coisa é muito importante. É compreender que o processo penal é um caminho necessário para se chegar numa pena. Ou seja, o direito penal ele não tem realidade concreta. O direito penal ele não é autoexecutável. O direito penal não vive por si só. É diferente do direito civil e a relação dele com o processo civil. Eu vou explicar. O direito civil se realiza todos os dias sem precisar do processo. Vocês hoje pegaram táxi, pegaram ônibus, compraram, almoçaram, jantaram, botaram gasolina no carro, enfim, vocês fizeram uma série de negócios da vida civil sem precisar do processo civil para nada. Vocês só vão chamar o processo civil quando houver uma lide, um conflito de interesses. Agora o processo penal, o direito penal é diferente. O direito penal ele não é autoexecutável, ele não tem realidade concreta. Significa dizer, se eu agora for vítima de um crime, por exemplo, for assaltado aqui, a pena não vai cair automaticamente em cima da cabeça deste ladrão, desse ser cruel e selvagem que me assaltou. Não vai cair automaticamente. Eu vou precisar chamar o processo penal como um caminho necessário para chegar numa pena ou numa não pena. E isso é o que se chama de nula pena sine iudicio, nula pena sem prévio processo. Então o processo é um caminho necessário para você chegar numa pena ou numa não pena. E nesse caminho necessário existe um conjunto de regras, as regras do devido processo penal. Essas regras do devido processo penal, que são as regras do due process of law, é aquilo que eu chamo de as regras do jogo. Nós precisamos respeitar as regras do jogo para chegar numa pena legítima, mas principalmente para compreender que no processo penal existe uma ambivalência muito importante, uma ambivalência freudiana. Da mesma maneira que você ama o seu marido ou o seu namorado, você odeia o seu namorado ou o seu marido. Você odeia, é uma relação amor e ódio. Você ama odiando e odeia amando, tudo isso junto ao mesmo tempo. No processo penal, a relação se estabelece não só entre amor e ódio, mas entre garantias e poder de punir. De modo que é perfeitamente possível garantir para punir e punir garantindo.
Esse é o grande dilema da vida, é vocês entenderem que nós podemos respeitar as regras do contraditório, do direito de defesa, da motivação das decisões, da presunção de inocência. Podemos e devemos respeitar tudo isso sem que respeitar signifique impunidade. Nós podemos perfeitamente ter um devido processo, no final aplicar uma pena, botar o cara na casinha e jogar a chave fora. Agora, se vocês atropelarem as regras do jogo, violarem o devido processo, vocês até podem chegar numa pena. Mas essa pena, além de ser ilegítima, ela é ilegal e esse processo pode ser anulado. Então é disso que se trata, de respeitar a regra do jogo. Não é impunidade. Eu não estou fazendo aqui uma campanha, adote um estuprador e leve para casa, entendeu? Não é disso realmente que se trata. Bom, mas é importante ainda, quando se fala em punir, que se faça 3 perguntas básicas. E esse ano eu tenho trabalhado muito isso nas minhas palestras e nas minhas aulas. Quando se fala em punir, é importante que vocês façam 3 perguntas, partindo da seguinte premissa: punir é um ato necessário e civilizatório. Sim, nós precisamos punir quem comete crimes. Eu não sou abolicionista. Punir é necessário. Agora, a questão a saber é quem punir, o que punir e como punir. Entenderam? Quem punir, o que punir e como punir. Essas 3 perguntas são chaves para que a gente possa entender esse binômio direito penal, processo penal e esse binômio garantir para punir e punir garantindo. Vamos entender. Quem punir? O sistema penal é seletivo. Ele vai selecionar os seus clientes preferenciais. Prova disso somos nós. Vocês estão agora aí me assistindo porque vocês não entraram na seletividade do sistema penal. Porque todos nós cometemos uma penca de crimes ao longo da vida. Todos nós aqui somos bons e maus selvagens. Então é claro que o sistema é incapaz de punir todo mundo que cometa crime. O sistema seleciona, é um sistema de filtragem. E nesse sistema de filtragem, ele vai ter os seus clientes preferenciais. No Brasil, os nossos clientes preferenciais sempre foram os pobres, de sempre. Num certo momento, nós fizemos uma virada discursiva e começamos a punir os ricos. E achamos que, bom, agora vamos punir o empresário, o corrupto, o corruptor, enfim, os crimes econômicos. É claro que tem que punir, mas entendam uma coisa, nós não vamos avançar muito em termos civilizatórios punindo só pobre ou só rico. E muito menos partindo dessa filtragem de que rico tem que ir para a cadeia ou que pobre tem que ir para a cadeia. Cadeia é o último lugar, enquanto nós não inventarmos algo melhor. Não me interessa se ele é pobre ou rico, magro ou gordo, alto ou baixo. Entendem? Então, esse critério realmente não vai resolver o nosso problema. Não é encarcerando ricos ou encarcerando pobres que nós vamos resolver. Nós temos que encarcerar pessoas que cometerem crimes graves e que for devidamente comprovado e provado. Esse é um sistema de seletividade. Isso é labeling approach. Quem vai se ocupar disso é a criminologia. A segunda pergunta é o que punir. Quando se pergunta o que punir, vem a questão do bem jurídico. Do bem jurídico e principalmente da banalização do direito penal. Hoje nós banalizamos o direito penal e para tudo nós queremos direito penal. E o direito penal é claro que quando levado a esse extremo de dar conta de tudo, que é o panpenalismo, ele não dá conta de nada. Nós temos essa cultura. Qualquer problema que nós tenhamos, a primeira coisa a ser feita é ir na polícia registrar um boletim de ocorrência. Para tudo nós queremos polícia, para tudo nós queremos direito penal. E as coisas não funcionam assim, e nem funcionam. Este é o grande problema. Então, o direito penal deveria se ocupar daqueles bens jurídicos de maior valor, de maior relevância, se ocupar daquilo que importa efetivamente, e não de uma série de coisas insignificantes e irrelevantes. E para essas coisas insignificantes e irrelevantes, eu não estou dizendo que não se possa punir. O que eu estou dizendo é que nós temos que lançar mão de outros mecanismos de punição. Por exemplo, o direito administrativo sancionador. Vamos multar, vamos criar outras maneiras de punir e de sancionar condutas erradas, condutas ilegais. Mas não adianta chamar o direito penal para tudo. Então essa é a crise do direito penal, a crise do bem jurídico. Significa que quando nós perguntamos o que punir, nós estamos respondendo erroneamente pela banalização. A terceira pergunta é exatamente o como punir. E quando se fala em como punir, entra o processo penal como um caminho necessário para chegar na punição. Leia-se, o como punir passa pelo processo. Carnelucci já dizia, talvez uma das maiores misérias do processo penal seja exatamente essa, de que para saber se nós podemos punir, nós já vamos punindo. Ou seja, o processo penal já é uma pena em si mesmo.
O simples fato de ser acusado já é uma punição. Você vai punindo uma pessoa pela simples acusação, pela simples submissão a um processo. Então você já vai punindo, para saber se no final você vai punir ou não, porque no final você pode até absolver, mas já puniu excessivamente e injusta e ilegitimamente essa pessoa. Então o como punir é o caminho necessário para chegar, mas também, e aqui é claro que é o meu processo penal, as minhas regras do jogo, mas também nessa questão do como punir entra o problema do direito, da execução penal, da execução penal. Ou seja, como é que nós estamos punindo? Será que o nosso sistema carcerário está cumprindo com a sua promessa? Está dando conta? É óbvio que não. Nós temos um sistema carcerário medieval, um sistema carcerário que obviamente não ressocializa ninguém, só estigmatiza mais, só gera rejeição social, só gera uma marca indelével que um ex-apenado vai carregar pelo resto da vida de rejeição social total, plena e quase absoluta. Então, é claro que nós precisamos punir, mas não como estamos punindo um sistema carcerário medieval como o nosso, dominado por facções, onde o Estado não entra no sistema carcerário, onde o Estado tem que negociar para entrar no presídio. Você vai em qualquer grande presídio brasileiro e o nível de barbárie, de selvageria é impressionante. E a perda de controle do Estado sobre essa pena é inacreditável. E é claro, senhores, que nós podemos e devemos punir, mas nós não podemos enxovalhar, humilhar as pessoas como nós estamos fazendo. Eu fui conselheiro penitenciário há muitos anos e cansei de entrar em presídio e ouvir de presos a seguinte frase: doutor, eu errei, eu estou puxando a minha cadeia aqui na moral. O problema é que estão me tratando como um bicho e eu vou sair daqui mordendo. O que ele está me dizendo, de uma maneira bem simples, quando ele diz estão me tratando como bicho e eu vou sair mordendo, ele está me dizendo de uma maneira simples aquilo que a criminologia vai trabalhar de uma maneira mais refinada, que é a violência e o descontrole do sistema carcerário retroalimentam o ciclo de violência urbana. E nós vamos tomar muito 38 na orelha aqui fora, nessa vida extramuros, nós vamos sofrer muito assalto, muita violência urbana por conta da violência do sistema carcerário, porque nós estamos realmente barbarizando, bestializando e perdemos o controle. Então é claro que isso não é bom para ninguém. Não pensem que é bom para nós termos um sistema carcerário medieval como temos. Nós precisamos punir, e punir é civilizatório, mas não desta forma. E mais, voltando a uma questão vinculada à punição, nós banalizamos a punição, porque nós banalizamos o direito penal. E como nós banalizamos o direito penal, nós banalizamos a punição e perdemos o controle sobre a punição. E nós também estamos perdendo o controle sobre o próprio processo penal. Quer dizer, eu sempre levo comigo nas minhas palestras casos como esses, que são casos reais, situações como essa, para mostrar para vocês o seguinte: imaginem o nível de banalização do direito penal, de banalização do processo penal, para que o Supremo Tribunal Federal julgue, como julgou alguns meses atrás, todo mundo viu na televisão, aquele caso da tentativa de furto de um galo e de uma galinha. Eu sempre digo, para o Supremo se ocupar de uma tentativa de furto de um galo e de uma galinha, deve ser uma galinha que põe ovos de ouro e um galo com pinto de platina. Quer dizer, um negócio de outra coisa que se trata. Não pode ser um galo e uma galinha. É ridículo o Supremo se ocupar disso. E mais, para chegar no Supremo, um caso como esse, nós ocupamos a polícia, nós ocupamos o Poder Judiciário, nós ocupamos os juízes, os promotores, os serventuários da Justiça, nós ocupamos as pessoas mais importantes para o sistema de administração da Justiça, que sem elas não funcionaria. Nós ocupamos o tempo dos estagiários. O que seria dos fóruns nesse Brasil afora se não fossem os estagiários? O dia que os estagiários se reunirem e fundarem um sindicato, eles vão dominar o mundo, né? Ainda bem que vocês são desorganizados. Mas imaginem que tudo isso ocupou todo esse tempo por uma galinha e um galo. Não estou dizendo que é para vocês saírem daqui e furtarem a galinha do vizinho. Não, mas não é o direito penal que tem que se ocupar disso e nem o processo penal. Mas o Supremo também se ocupou esses dias de um crime ambiental gravíssimo, de um cara que tinha pescado 12 camarões, 12 camarões, 1, 2, 3, 4, 12, não é 12 toneladas, é 12 unidades de camarão. Cara, tu não faz nem um risoto que preste com 12 camarões. Isso foi até o Supremo por crime ambiental. Olha o nível de absurdo que nós estamos levando à banalização do direito penal. Nós temos situações aqui
de furto de um pacote absorvente, de uma fralda, coisas absolutamente irrelevantes e que estão ocupando o tempo do direito penal, do processo penal, da administração da justiça. E o problema é que enquanto vocês estiverem se ocupando do cara que furtou a galinha, do cara que pescou 12 camarões, da moradora de rua que furtou um absorvente sempre livre mini, do cara que tentou levar um pacote de fralda, enquanto vocês estiverem fazendo isso, gente cometeu crime muito mais grave, de roubo, de estupro, de homicídio, de latrocínio, esses crimes graves, o processo vai ficar parado na prateleira, porque vocês estão perdendo tempo com banalidade. Então a minha briga aqui é para que o direito penal e o processo penal sejam sérios e se ocupem de coisas sérias. Aí vocês vão me dizer, bom, mas o que eu posso fazer para contribuir com isso? Simples. Amanhã ou depois daqui, desse grupo, dessas pessoas que estão me ouvindo hoje, daí sairão juízes, promotores, delegados, advogados, servidores. Cada um faça a sua parte para que o direito penal cumpra a sua missão, que o processo penal seja sério. Por exemplo, você amanhã ou depois, promotor de justiça, tenha responsabilidade na hora de acusar. Não banalize a acusação, não acuse sem prova. Você amanhã ou depois, juiz, aprenda a trabalhar com as condições de admissibilidade da acusação, as chamadas condições da ação, para rejeitar denúncias sem justa causa, para rejeitar denúncias por casos que não valem a pena, que não tenham um suporte probatório e fático com suficiência jurídica. Um detalhe, rejeitem a teoria geral do processo, se ocupem da teoria do processo penal. Eu vou explicar, já que eu falei em condições da ação. Se eu perguntar para vocês quais são as condições da ação no processo penal, muitos vão me dizer, as condições da ação no processo penal é legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Está errado, completamente errado. Isso é para o processo civil, isso não presta para nós no processo penal. Aqui no processo penal eu tenho que trabalhar com respeito às categorias jurídicas próprias do processo penal. Por exemplo, legitimidade, tudo bem, legitimidade ativa e passiva é uma condição de admissibilidade da acusação. Agora, interesse, possibilidade jurídica de pedido, isso não diz nada para nós no processo penal. Você já se imaginou chegando numa audiência e perguntando para o motor, doutor, qual é o seu interesse em estar aqui? Ele vai rir da cara de vocês. Ele vai dizer que o meu interesse é ex vilegis, ou seja, o interesse que decorre da lei. A lei manda eu estar aqui porque não tem outra maneira de eu te colocar na cadeia senão estando aqui e te acusando. Então vejam, não há espaço para se discutir essas coisas civilistas. Mas enfim, quais são as condições da ação no processo penal? Primeiro, para você receber uma acusação, você precisa ter fumaça da prática de um crime. Fumus comice delicti. Fumaça, elementos probatórios mínimos da prática de um crime. Segundo, para você receber uma denúncia, é necessário que exista punibilidade concreta ou em potencial, que o fato não esteja prescrito, que não tenha ocorrido a decadência, que não tenha ocorrido uma perempção, que não tenha ocorrido uma renúncia, um perdão, enfim. Além disso, é necessário que você tenha uma justa causa, ou seja, você tem que ter algo que realmente tenha significância para o direito penal, para o processo penal. Então você tem que ter isso. Fumaça da prática de um crime, punibilidade concreta, legitimidade e justa causa. Essas são as condições verdadeiras do processo penal. Mas além disso, é muito importante que nós compreendamos nessa dimensão uma coisa muito séria. Por que é tão difícil fazer valer as regras do processo penal? Por que nós vamos passar a vida toda lutando por contraditório, ampla defesa, direito de silêncio? Por quê? Porque existe uma dicotomia, um contraste muito grande entre a forma como nós levamos a nossa vida e a forma como o processo penal leva a sua vida. Eu explico para vocês. Aqui no processo penal a gente luta por essas categorias. Só que nós, eu e vocês, que aqui nesse congresso estamos falando em contraditório, direito de defesa, motivação das decisões, direitos e garantias fundamentais, Convenção Americana de Direitos Humanos, ao mesmo tempo que estamos lutando por isso, nós saímos daqui e fazemos opções inquisitórias e autoritárias na nossa vida. Lá na nossa vida pessoal, nós não queremos saber de direito de defesa. Se vocês desconfiarem de alguém, vocês não querem ouvir a outra parte, vocês não querem dar contraditório. E principalmente se vocês chamarem alguém e disserem, olha, eu tô suspeitando que tu me passou para trás, que tu pegou meu dinheiro, que tu me enrolou. Se a outra pessoa disser,
Eu vou usar o meu direito de silêncio. O que vocês fazem? Vocês pensam, vai usar o direito de silêncio? Porque cala se és inocente, quem cala consente. Você já transforma o direito de silêncio em prova contra ele. Quando aqui no processo penal é exatamente o contrário. Vocês são os campeões de dizerem sim porque sim e não porque não. Ninguém quer fundamentar, ninguém quer submeter um debate ao contraditório. Só que no processo penal a gente precisa disso. A gente aqui no processo penal exige uma estrutura acusatória, que alguém acuse, alguém defenda e que eu, juiz, julgue, em afastamento total em relação às partes, em intersietar. Mas na nossa vida a gente investiga, a gente acusa e a gente mesmo decide. Então nós fazemos opções inquisitórias todos os dias. E isso gera um imenso problema quando a gente entra no processo penal com essa cultura. É por isso que o processo penal é contra a cultura. Ele é uma reserva ética e uma reserva de legalidade. E nós temos que aprender a trabalhar com esse contraste, que no processo penal a gente não pode aplicar essas regras da vida. E principalmente entender ainda que nesse binômio de garantias e punição é muito comum você não compreender o outro lado, o lado da vítima, por exemplo. Eu vou dizer o seguinte, um exemplo bem simples. Sempre que eu começo a falar de direitos fundamentais, surge alguém dizendo, esse dia eu estava numa palestra e disseram, mas e se a tua filha fosse estuprada e parará, parará. Meu velho, se a minha filha fosse estuprada, eu pai, eu vítima, eu ia querer me vingar, eu ia querer soltar o cara pelado a campo, eu ia castrar arrelho, ia levar o meu bulldog inútil aqui do escritório junto, ia dizer para ele, pode começar a comer, começa a comer pela linguiça. Eu ia querer fazer selvageria total, eu vítima. E eu posso ter esse sentimento. Agora entendam, eu Estado juiz, eu Estado promotor, eu Estado delegado, não posso ser irracional. Eu não posso ser vingativo, porque eu sou reserva ética e de legalidade. É isso que demarca a separação entre a barbárie e um Estado democrático de direito. E é por isso que as coisas coexistem. Esse sentimento de vingança da vítima e as regras do devido processo, porque são mundos diferentes. É assim que a gente tem que começar a pensar no processo penal. Nessa dimensão, é muito importante entender a Convenção Americana de Direitos Humanos. Estudem, saiam daqui, botem lá no Google, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Leiam, vocês vão ver uma série de direitos e garantias fundamentais ali que foram recepcionados com caráter supralegal pelo HC, o habeas corpus número 87585 do Supremo, e também pelo recurso extraordinário 466343, também do Supremo, que recepcionam a Convenção Americana com caráter supralegal. Lá na Convenção, você vai achar o direito de ser julgado num prazo razoável, você vai achar uma série de garantias fundamentais. Por exemplo, estudem o caso Ximenes Lopes versus Brasil. Ximenes com X, Ximenes Lopes. O que foi o caso Ximenes Lopes? O caso Ximenes Lopes foi o seguinte, aconteceu no Ceará. 1º de outubro de 1999, Damião Ximenes Lopes era uma pessoa pobre, tinha uma doença mental, ele teve uma crise e foi internado numa casa de repouso de Guararapes, no município de Sobral, no Ceará. Essa casa tinha leitos do SUS. Isso foi no dia 1º de outubro. No dia 3 de outubro de 99, a mãe dele... dia 3 de outubro ele teve um surto de agressividade. Os enfermeiros bateram muito nesse cara, ele se trancou no banheiro e sofreu várias lesões. Ministraram Aldol e Fenargan, ele foi imobilizado, enfim. No dia 4 de outubro, um dia depois, às 9 da manhã, a mãe dele vai visitá-lo e encontra o Damião Ximenes Lopes sangrando, com hematomas, uma camisa de força. Ele tinha dificuldades para respirar, ele estava todo sujo de urinas, de fezes, enfim. E ele pedia para ela, eu não consigo respirar, chama a polícia. Essa mulher sai desesperada. Isso é 9 horas da manhã. Às 11 horas da manhã desse mesmo dia, Damião Ximenes Lopes está morto. Essa família foi à loucura, enlouqueceu com toda essa barbárie e resolveu procurar, de alguma maneira, um justo processo para um crime bárbaro como esse. O processo criminal foi muito tumultuado. O inquérito foi instaurado em março de 2000, vejam, o fato foi em outubro de 99, março de 2000 não é muito tempo. O inquérito foi rápido, o Ministério Público ofereceu denúncia, já em 2000 ofereceu denúncia, então a coisa andou relativamente rápido na polícia e no Ministério Público, só que o processo foi tumultuado e se arrastou uma eternidade.
Enquanto isso, a irmã do Damião Ximenes Lopes começou a procurar a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Secretaria de Saúde, a Comissão de Direitos Humanos do Ceará, enfim. Ela manda um e-mail através de uma lan house para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, explicando o caso. A Corte responde para ela, dizendo que ela tem que procurar alguém, uma instituição como uma ONG, que apresente o caso dela para uma comissão, a comissão analisa e então é a comissão que leva o caso a julgamento perante a Corte. Essa mulher procura uma ONG que se chama Centro por la Justicia Global. E essa comissão, essa ONG, compra a briga dela, apresenta o caso na Comissão de Direitos Humanos, lá em São José da Costa Rica, e tramita esse feito, e o caso é admitido e é processado. Imaginem vocês que no dia 4 de julho de 2006, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por violação da integridade, violação da vida, por maus tratos aos doentes mentais e também por violação do direito de ser julgado num prazo razoável. Porque o direito de ser julgado num prazo razoável também é uma garantia fundamental do processo penal, que está no artigo 5º, inciso 78 da Constituição. E condenou o Brasil, por violação do prazo razoável, além de todos os outros direitos violados, a pagar $125 mil a título de compensação financeira para a família, $10 mil para ressarcir as despesas que a família teve nesse processo. Esse valor tinha que ser pago sem que incidisse impostos, contribuições, taxas de qualquer tipo, e tinha que ser pago em 1 ano. E o Brasil pagou sem que pudesse incidir imposto de renda, nenhum tipo de imposto podia incidir sobre isso. O Brasil cumpriu todas as condições, rigorosamente cumprida a decisão. Esse processo criminal, vejam vocês, só para recordar, o fato é 99, o processo inicia em 2000, processo criminal aqui no Brasil. Em 2006, o Brasil é condenado lá na Corte e o processo aqui no Brasil seguia tramitando. Aqui no Brasil, o processo criminal em primeiro grau só termina em 2009, 9 anos depois de ter iniciado. 9 anos depois. O Brasil já tinha sido condenado lá fora e aqui não tinha terminado. E hoje pende recurso e até agora não foi julgado. Então vejam como a Convenção Americana entra no nosso dia a dia e como as decisões da Corte Interamericana vão fazer parte do nosso dia a dia. Vou dar um segundo exemplo, e o meu recado aqui era para ser breve, não quero cansá-los, mas vocês têm ouvido falar muito da chamada audiência de custódia. A audiência de custódia, ela decorre de direitos consagrados na Convenção Americana de Direitos Humanos. Vocês sabem que hoje uma pessoa presa em flagrante no Brasil tem que ser apresentada à polícia. A polícia faz o auto de prisão em flagrante e em até 24 horas, o auto de prisão em flagrante tem que ser concluído e remetido para um juiz. O juiz analisa papel. E aí o juiz analisando papel, que é o auto de prisão em flagrante, ele vai olhar para o artigo 310 do Código de Processo Penal e vai decidir se homologa o flagrante ou não, se o flagrante é legal ou não, e depois disso se vai conceder liberdade provisória, as medidas cautelares do 319, etc, etc. Mas tudo isso é feito sem ter contato com o preso. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela prevê nos seus artigos 7.5, se não me engano, e 8.1, o 7.5 e 8.1, que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz. As pessoas têm o direito de ser ouvidas por um juiz quando são presas. E no Brasil isso não existia. Então, por conta dessa exigência da Convenção Americana de Direitos Humanos, está sendo implantada no Brasil a chamada audiência de custódia. De modo que já temos esse projeto em vários estados brasileiros, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, já foi implantado em Porto Alegre e deveria chegar em todas as cidades brasileiras. A situação é a seguinte: se alguém for preso em flagrante, ele vai ser conduzido à polícia, a polícia faz o auto de prisão em flagrante e manda o auto de prisão em flagrante e o preso para um juiz. Esse juiz faz uma audiência de custódia com a presença da defesa e do Ministério Público, ouve o preso, especificamente sobre a prisão, não é o interrogatório completo ainda, e depois disso ele decide se homologa o flagrante ou não, e se homologar,
e houver pedido de prisão preventiva, porque se não houver pedido de prisão preventiva, juiz não pode prender de ofício. Então, eu só preciso parar um pouquinho, que eu tenho que arrumar minha perna aqui, que está me doendo um horror, eu preciso esticar só um pouquinho. Me desculpem. Ufa. Então, voltando. Uma vez que tem um pedido de prisão preventiva do Ministério Público, o juiz então pode prender ou não. Se não tiver pedido de prisão, ele não pode prender de ofício, porque o juiz não prende de ofício. Mas se tiver um pedido de prisão, ele vai avaliar se a prisão é necessária, se o artigo 319 não é suficiente, se não dá conta, e por fim, aí se ele vai manter preso ou não. Me entenderam? E para isso, a audiência de custódia é muito importante, porque vai ser o momento que o juiz vai ter de conversar com o preso, perguntar para ele, vem cá, o que aconteceu? Como é que se deu essa prisão? Como é que isso aconteceu? Certo? Como é que isso aconteceu? E o juiz vai poder olhar para ele e vai dizer, olha, o negócio é o seguinte, eu vou te dar a chance de tu responder esse processo em liberdade. Depois disso, se tu cumprir com todos os requisitos que eu vou te dizer, que tu tem que comparecer a todos os atos do processo, que tu não pode sair da cidade, se tu cumprir com isso aqui tudo direitinho, tu vai ficar em liberdade. Agora, se tu não descumprir essas condições, eu vou mandar te prender de novo. Isso é um compromisso nosso aqui, é um compromisso ético. Isso funciona, é uma conversa pessoal do juiz com o preso. Isso humaniza esse ritual de prender. A audiência de custódia ela é muito importante porque ela humaniza. Ela permite que o juiz olhe olho no olho quem ele está prendendo e o preso possa olhar para o juiz, que vai mantê-lo preso ou não. Basicamente, essa é a missão e o papel da audiência de custódia. Então vejam, eu trato essas questões nos meus livros, no meu livro Direito Processual Penal, no meu livro Fundamentos do Processo Penal, eu trabalho muitas questões de direitos fundamentais, de Convenção Americana, também no Facebook, convido vocês a serem meus seguidores no Facebook, onde eu faço essa discussão. Eu termino dizendo que realmente eu queria muito estar aí com vocês, eu não tenho condições, sabe? Depois, se puder, eu vou mostrar, estou com a perna engessada, é uma baita incomodação, estou com muita dor ainda, fica muito difícil para eu me locomover, para eu viajar. Então, por esse motivo, eu não pude estar com vocês. Eu peço milhões de perdões, espero de alguma maneira ter justificado a minha ausência, ter tido essa conversa. Fica o compromisso aqui de voltarmos a conversar, espero que nas próximas 6 semanas eu devo melhorar minha situação, já estou tentando andar de muleta, quem sabe o ano que vem eu possa ir a Bento e conversar com vocês, tomar um bom vinho, jantar e poder discutir um pouco do processo penal. Eu encerro dizendo que eu gostaria que vocês pensassem o processo penal com seriedade, que estudassem isso com muita seriedade e entendessem que o processo é um ritual de exercício de poder, que punir é necessário, mas que a gente tem que respeitar a regra do jogo, que a gente precisa estudar muito, não só processo penal, mas também antropologia, sociologia, economia, psicanálise, principalmente psicanálise, porque vocês vão estar julgando alguém, é o eu e as minhas circunstâncias, e para isso vocês precisam ter o mínimo de humanidade. Eu acabei de falar na audiência de custódia, ela vem exatamente para isso, para humanizar o ritual. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Eu estou tentando mostrar aqui não só o meu lado humano, né, com o joelho todo estragado e quebrado aqui e tentando me justificar, mas também buscando sensibilizar vocês para que não sejam amanhã ou depois meros operadores, burocratas, assexuados, insípidos do processo penal. Atue no processo penal com muita seriedade, mas sem perder a dignidade e sem perder o caráter humano que o processo penal exige. Então era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado por terem me ouvido. Agradeço pela compreensão de entenderem que eu não tinha como estar aí com vocês. Vai ficar para uma outra oportunidade. Tá bem? Foi um imenso prazer ter tido essa rápida conversa aqui. Muito obrigado, um abraço, um bom dia para vocês.